Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Tá tudo bem por aí? Como é que você está? Olha, a palavra de Deus, quando chega na nossa vida, ela chega como um rio assim que vai passando e vai transformando todas as coisas daquilo que era seco e começa a ganhar vida. Então, seja o que você estiver fazendo, pare. Ouça aqui a palavra de Deus que pode mudar a sua vida. 10, 15 minutos com a palavra de Deus, eu estou te falando que não tem como errar. Pode mudar a sua vida. Você sabe que eu sou a pastora Ana aqui do Rio de Janeiro, né? E tenho uma melhor amiga, a Bíblia. Ela é minha melhor amiga mesmo, aquele mesmo em caixa alta. Ai, meu Deus do céu, maravilhosa. E aí eu estava lendo aqui, deixar uma palavra de Deus sobre você, se abra para ouvir, sabe? Tem ali a parábola das sementes, né? Da semeadura, dos plantios, das situações ali. E aí, a semente que caiu na terra boa deu o fruto 30, 60 e 90 por 1, não foi? 100 por 1? 30, 90, 100 por 1. Por 1, plantou 1, deu 100. Por quê? Né? Plantou 1, deu 30, plantou 1, deu 60, plantou 1, deu 100. Por que teve essa colheita maravilhosa? Porque a terra era boa. Então, seja você essa terra boa, sabe? Que recebe a palavra de Deus e não fica fadigado com conta, com dívida, serpente tagarela falando, que eu falo, ela é bem moderna, né? Agora a serpente tagarela, ela tem um sobrenome Facebook, ela tem o Instagram, ela tem o Twitter, ela ganhou voz mundial. Ela já não fala só com uma mulher no jardim, ela já fala com uma população inteira. Entendeu? Abre os teus olhos e vê, tá tudo diante de você, né? A gente não tem como ser ignorante nisso, porque tá tudo diante de nós. Enfim, vamos voltar aqui. Diz aqui em Gênesis 14, 12, fala assim, ó, eu vou ler para você, preste atenção nisso aqui. Gênesis 14, 12. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão. E Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho havia sido capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido da sua casa, perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu mas Abrão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta a Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens e as mulheres e os prisioneiros. Você lembra? Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus, tá? Você lembra que Deus tinha dado uma ordem a Abraão, que na época era Abrão, né? Que era para que ele saísse da terra dele, da parentela, e fosse para um local que Deus ia mostrar? Pois é. Quando Deus levou Ló, o que aconteceu no meio do caminho? Arrumou problema, não arrumou?
Eu tenho um vídeo que eu falo assim, eu botei assim, ó, não botei nada, mas mentalmente tinha ali na minha agenda do meu telefone, Ló. Quando o Ló ligava, eu desligava. Ló são os interesseiros, são os oportunistas, são até pessoas boas, né? Que a gente deve orar e defender aqui, como Abraão estava fazendo, que ele tinha sido sequestrado por esses reis e saqueado, e sempre Abraão dando um jeitinho na vida de Ló. Deixa Deus falar com você nessa palavra. Quando eles começaram a prosperar muito, quem tinha a bênção? Responde aí, quem tinha a bênção na história? Era Abraão? Quem foi chamado? Foi Abraão ou foi Ló? Então, houve ali o episódio quando eles cresceram muito, os funcionários começaram a ficar brigando entre si, e Abraão, que tinha a bênção de Deus, sem medo algum, querido, deixa Deus falar com você nessa palavra, porque olha, quando eu falo com você, é porque já saltou dentro de mim a palavra. Quem tinha a bênção de Deus? Abraão. Então Abraão fez o quê? Ô Ló, escolhe, meu filho, o que você quer para a sua vida? Não tem problema, seja o primeiro a escolher. Você quer qual terra, qual direção? Aonde você quer ficar? E Ló, ao invés de reconhecer... Você está se identificando, né? Eu também, estou lembrando de várias coisas. Ló, ao invés de reconhecer que Abraão, que tinha o chamado, que tinha a bênção de Deus sobre ele, e deixasse que a primazia fosse de Abraão, dissesse, não, tio, é você que tem a bênção do Senhor, você escolhe para onde eu devo ir. O que eu devo... Coloca uma palavra, coloca uma palavra sobre mim, tio. Diga para mim, consulte a Deus, pergunte, porque você é amigo de Deus, aonde quer que Ele quer que eu fique. Não, querido, Ele não fez isso. Ele foi na força do seu braço. Ontem de noite mesmo eu estava lendo um trecho da Bíblia e estava dizendo ali que, um versículo que eu gosto muito, não seja sábio aos seus próprios olhos. E Ele escolheu o quê? Os verdes, a terra que era os olhos... tinha uma boa visão e aquela coisa, Sodoma e Gomorra. Você sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Foi totalmente destruída. Olha o que a pessoa caça para a vida dela, sem a palavra de Deus. Ele escolheu Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, uma cidade totalmente... Acho que ele estava em Gomorra, parece. Não Sodoma, ele estava em Sodoma. E a cidade totalmente prostituída, e Deus tirou ele de lá. A mulher ainda olhou, olha, uma perturbação, a mulher ainda olhou para trás, ai, meus tapetes, minha joia, não sei o que, o anjo tinha falado, não olhem para trás. Depois que saíram de lá, Ló ainda continuou na mesmo errinho, o anjo falando para ele no lugar, ele falou, não, vou para ali. Aí o anjo, que aí vai. Lê lá, irmão. Querido e querida de mim. Depois ainda as filhas embebedaram ele. Aí tiveram os moabitas, os amonitas. Elas tiveram relações sexuais com Ló, embebedaram ele. Olha, uma tragédia. E o que eu quero dizer para você? Querido, se você tiver a bênção de Deus, uma aparente derrota, uma aparente perda, ou perca, para o seu adversário, para alguém, isso não importa, querido, porque quando você anda com Deus, não tem como dar errado. Deus, Ele cumpriu em Abraão tudo que Ele prometeu, porque Deus não é fiel a mim e a você, Deus é fiel à palavra que Ele fala, que Ele diz. Então, querido, se você anda, aleluia, se você anda pela palavra de Deus, se Deus te deu uma palavra, querido, se você tiver que perder, perca. Se você tiver que abrir mão, abra. Porque aonde você estiver, com um pouquinho
de azeite, ou até mesmo com nada, porque o Senhor é o Deus que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Deus é capaz de promover o milagre da multiplicação na sua vida. Deus falou assim para Abraão: olha aí para as estrelas do céu, conta, você pode contar? Claro que não podia. Olha as areias do mar, das areias da praia, você pode contar? É assim que eu vou fazer com você. Oh, rebedicou baracassou da calabás. É assim que eu vou fazer com você. E eu coloco essa palavra sobre ti hoje, você, querido e querida de mim que está me ouvindo. Eu coloco essa palavra sobre você. Vai multiplicar, vai ser abençoado. Às vezes, uma aparente derrota é sinal de um começo maravilhoso. Não te indignes quando você vê o ímpio ou aquele que não merece prosperar. Porque quando você entra na presença de Deus, como diz o salmista, que ele tinha inveja, quando ele não entendia que o ímpio prosperava, mas quando ele entrou na casa de Deus, ele entendeu. Então, quando você entra, entendeu o melhor lugar, né? Então, quando você entra na presença de Deus, querido, quando você anda sobre a palavra de Deus, você sabe que você está no lugar certo. Querido, deixa eu te falar uma coisa para você que Deus tem falado, não tem como dar errado. Quando você anda com a palavra de Deus, não tem como dar errado. Você olha para todas as pessoas que andaram com Deus na palavra. Uns até assumiram, né, como Enoque. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, consulte ao Senhor. Ore com uma pessoa de Deus para a sua vida. Receba a palavra de Deus. Não deixe entrar no ouvido. Não escuta, não. Ouve. Não deixa entrar no ouvido e sair pelo outro, não. Absorve. Tenha aquilo assim, no teu peito, sabe que o salmista fala? Gravado na tábua do teu coração. Não esquece isso, faz disso a sua verdade, a sua âncora. E fala: para mim vai ter caminho, para mim vai ter jeito. Porque Deus está comigo. Operando o Senhor, ninguém vai poder impedir. Mesmo que eu perca aqui 10 eu ganharei ali. Porque eu sou a pessoa que atrai a presença de Deus. Então, em nome de Jesus, eu coloco essa palavra sobre você. Não escolha fazer a sua vontade. Escolha fazer o que Deus mandou para você fazer. Sai do meio da tua parentela, vai para a terra onde eu vou te mostrar. E não leva ninguém junto. Então, para as tuas bênçãos, para a tua vida, não leva, sabe, embrulho junto. Faz do jeito de Deus. Maria, João, faz do jeito de Deus. Foi o que Maria falou. Faça tudo como ele falou. Querido, não tem como dar errado, não tem como dar errado. Faz o que Deus falou para você fazer. O azeite vai se multiplicar, a farinha vai aumentar, dívidas serão pagas, tudo, não te preocupa. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto Deus faz. Você tem que buscar, sabe o que? A presença de Deus. É como Abraão estava. Abraão estava atrás, sabe o que? Não era de terra, não. Estava atrás de ver a cidade maravilhosa, como ele diz, que um dia ele ia ver, ele ia contemplar. Uma cidade maravilhosa. Os olhos dele, a mente dele estava lá na eternidade. Querido, o que você vai levar daqui para dentro do caixão? Nada. Deus não tem problema nenhum de te dar dinheiro, de te dar as coisas. Deus é maravilhoso, dono do ouro e da prata. Então, se você busca o Senhor em primeiro lugar, o resto vem. Então, faz como Abraão. Abra a mão, deixa para lá. Não te indignes com o ímpio. Deixa, larga. Porque você tem a bênção de Deus. E aonde você for, Deus vai te dar vitória. Assim como Deus deu para Abraão, Deus dará para você, tá bom? Fica com essa palavra de Deus no seu coração. Escuta de novo. Eu desligo aqui e escuto 10 vezes, querido. Porque essa palavra de Deus não tem como dar errado. Ela vai prosperar para o fim que Deus deseja, tá bom? Fica na paz, fica com Deus. Se cuida, querido, de mim. Se cuida. Tchau, tchau.